Uma torneira comum de banheiro dá vazão a muita água por hora, conforme podemos observar na tabela abaixo. Tem a tabela do tempo em X e a vazão, ok. O tempo, observação, tempo em minutos e a vazão em litros. Então aqui está em minutos e a vazão está em litros. A expressão que representa a vazão de água em litros em função do tempo em horas é. Então, ó, se você tem dúvida, vamos experimentar. Vamos pegar a letra A. Y é igual a 2x. Quantos litros de água vazam em uma hora? Aqui está em minutos, então transforma 60 minutos é igual a uma hora, certo? Bem, então se a torneira ficar aberta uma hora, que é o x, olha o tempo x, a letra A está mostrando que vai vazar 2 litros. Verdade isso? Falso, né? Então, a letra A está errada. Pega a letra B. Letra B está vazão Y é igual a 10 vezes X. Então, em uma hora, 10 litros. Falsa. Certo? Letra C. Vazão igual a 120 em uma hora. 120 litros. Ah, verdade, ó. Uma hora, 120 litros. Certo? Então, a letra C é verdadeira. Então, a letra D, ó. Vazão igual a uma hora. Nós estamos pegando exemplo de uma hora. Dividido por 120. Uma parte em 120. Falso, né? E a letra E, então, nossa. Vazão igual a uma hora dividido por 2. É meio litro em uma hora. Só se estiver fechada a torneira. Tá bom? Letra C. A atividade física cresceu 24,1% durante o lazer, segundo pesquisa da Vigitel em 2017. A caminhada é a atividade mais praticada, seguida de perto pelo futebol e pela musculação. Porém, vemos constantemente o ciclismo crescendo, tomando conta das ruas. Um grupo de ciclismo percorreu 240 km em 12 horas. Considerando a velocidade média do grupo nessa viagem, indique a expressão que representa o deslocamento desse grupo em quilômetros em função do tempo em horas. Bom, então se eles percorreram 240 km em 12 horas, a velocidade média, aqui nós podemos tirar das aulinhas de física, né? De mecânica. Velocidade média é igual à distância, né? 240 km sobre o tempo, 12 horas. Então isso aqui é igual a quanto que é 240 dividido por 12. 2 vezes 12, baixa o zero, coloca um zero, igual a 20. 20 o que? Quilômetros por hora. Por isso que é quilômetros por hora. Essa é a velocidade, tá? Então, considerando a velocidade média do grupo nessa viagem, 20 km por hora, indica a expressão que representa o deslocamento desse grupo em quilômetros em função do tempo. Então, o deslocamento vai ser igual a distância, né? É igual a velocidade vezes o tempo. Então, aqui, o deslocamento aqui eles colocaram como sendo f de x. Está em função do valor de x. Então vai ser a velocidade e o x aqui é o tempo vezes x. 20 km, velocidade vezes o tempo. Bom, essa é a expressão que está na alternativa A. É isso. Quando duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, podemos escrever tanto que x é diretamente proporcional a y, como y é diretamente proporcional a x. Dos gráficos a seguir, indique qual representa uma relação de proporcionalidade direta entre as grandezas. Então, na proporcionalidade direta,
Quando um elemento aumenta, o outro também. Quando um diminui, o outro também. Se acontecer ao contrário, um aumentar, vamos supor que um aumenta e outro diminui, é indiretamente proporcional. Então, para ser diretamente proporcional, os dois têm que estar no mesmo sentido, os dois crescendo ou os dois diminuindo. E uma característica, quando é representada assim num gráfico, ó, no gráfico do plano cartesiano x e y, aqui é a origem, ó, 0, 0. 0 no x e 0 no y. A origem do sistema é aqui, na intersecção, nesse ponto de intersecção. E uma característica que é uma função de primeiro grau, que é uma reta, né? O gráfico é uma função de primeiro grau, é uma reta. Então, você aqui já elimina a alternativa D, não pode ser, ó, porque ela não é uma reta. Este aqui também você pode eliminar, tá? É uma reta contínua, uma só. Aqui tem duas, né? Então, não é. E a outra característica, o gráfico passa pela origem. O único que está passando pela origem é a letra B, ó. Pelo ponto 0, 0, coordenada 0 no x e 0 no y, tá? Então, o que está mostrando uma proporcionalidade diretamente proporcional é a letra B, é o gráfico da letra B, ok? É isso. O meio de transporte aéreo tem aumentado a cada ano. E nas linhas de transporte aéreo, o avião mais utilizado é o Boeing 737, que desde seu primeiro voo em 9 de abril de 1967, já transportou mais de 7 bilhões de pessoas. Essa aeronave possui motores movidos a querosene de aviação que consome 2.800 litros de combustível por hora de voo. Observe o gráfico do consumo de combustível de um Boeing 737 durante o voo. Aqui está o gráfico, né? Nesse eixo aqui, ó, no vertical, tem o consumo de combustível em litros, tá? E aqui no eixo X, no eixo horizontal, o tempo de horas de voo. 8 horas de voo, um consumo de mais de 20 mil, né? 22.500 litros de combustível, certo? Em 1 hora, você tem 2.800 litros. Em 2 horas, você vai ter 5.600, olha. Tá vendo? Quer dizer, o consumo está em função do tempo de voo, tá? Esse gráfico, ó, em 0 hora ele não consome nada, tá? 0. Então esse gráfico é aquele que nós fizemos do outro exercício, que é uma razão diretamente proporcional, tá? Conforme aumenta o tempo, aumenta, lógico, o consumo. Os dois estão aumentando, tá vendo? Então vamos dizer aqui, ó, este gráfico representa uma proporcionalidade inversa. Não é verdade. A gente já viu que é direta. A irregularidade encontrada entre o consumo de combustível do avião e o tempo de voo. Também não. Nós vimos que é uma regularidade. Ó, em 2 horas consome 5.600, em 4 horas vai ser 4 × 8, 32, 11.200, tá certo? Olha, tá vendo? Conforme vai passando o tempo, ele vai proporcionalmente aumentando o consumo direto. Se você divide o consumo pelo tempo de voo, vai dar sempre o mesmo valor. Vai dar uma constante K, tá? Então também é falsa. Que o avião parado e desligado já está consumindo combustível, também não é verdade. Uma proporcionalidade direta entre o consumo de combustível do avião e seu tempo de voo. É verdade, é isso que nós deduzimos, tá? Que a cada hora o avião consome aproximadamente 5.000 litros de querosene de aviação. Tá aqui no próprio texto, está dizendo que a cada hora consome 2.800 litros. E o gráfico confirma isso. Tá? Aqui está os 5.000, a metade está aqui, ó, 2.500.
a 2.800. Então a alternativa D é a alternativa correta. Uma proporcionalidade direta. Ok? Nos ônibus suburbanos é cada vez mais raro encontrar uma pessoa com a função de cobrador de ônibus, pessoa responsável por vender ou receber a passagem comprada dos passageiros, pois está se tornando comum o cartão magnético pré-pago, onde o passageiro recarrega um valor em reais e vai utilizando direto no leitor presente na catraca do ônibus para debitar sua passagem até esgotar o saldo inserido. Observe o gráfico de um passageiro que recarregou seu cartão com R$ 55 e foi utilizando o ônibus suburbano de sua cidade para ir visitar a namorada. Vou pegar o gráfico aqui um pouquinho maior, né? Desta forma, é correto afirmar que a relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é crescente, ou seja, quanto mais passagens utilizadas, maior o saldo do cartão. Não é, né? O próprio gráfico aí, depois então, você carregou com R$ 55, tá? E aqui você tem o número de passagens no eixo horizontal, o número de passagens utilizada. Ele só vai terminar o crédito dele quando ele passar 10 passagens, né? Isso daqui quer dizer que cada passagem, como ele colocou 55, dividido por 10, cada passagem custa R$ 5,50, R$ 5,50, tá? Se ele utilizar uma passagem só, ele vai ser debitado em R$ 5,50. Certo? Quer dizer, vai diminuindo R$ 5,50 cada passagem. Então, é decrescente aqui. Vai depender do número de passagens que ele utilizar. Então, a letra A está falsa. Não pode, está falsa, por um F. B. A relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é constante, ou seja, independente do número de passagens utilizadas, o saldo do cartão permanece mesmo. Fosse bom, verdade, né? Você compra o cartão, R$ 55, anda a semana inteira e olha lá, o cartão está com o mesmo saldo. Ah, tá brincando, né? A letra C. A relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é crescente. E sua constante de proporcionalidade é K igual a 5,50. A questão de proporcionalidade está real, mas aqui não é crescente, né? Você pega, você coloca 55. Aí você gasta uma passagem, você fica com R$ 60, 60,50. Não, né? Então a letra D, ó, a relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é decrescente, isso é verdade, ó. Na letra E também, ó, a relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo no cartão é decrescente. As duas alternativas tá, só vamos ter que verificar a constante aqui, ó. E sua constante de proporcionalidade é igual a K igual a 55, não é, né? K igual a 5,50 negativo. Porque a cada passagem vai diminuindo 5,50, né? Então, menos 5,50 na primeira vez, na segunda vez pega o saldo, tira 5,50, vai diminuindo até chegar no zero. Alternativa D, não, D não, a letra E é a correta. Pela análise que nós fizemos, a letra E, tá? Letra E é correta. É isso. Observe os gráficos a seguir. Gráfico 1, 2, 3, 4 e 5. Dos gráficos apresentados que representam funções crescentes são. Então, só interessando as funções crescentes, né? Vamos analisar os gráficos. Ó, o gráfico 1, ele é constante. Para qualquer valor de x, tem um único valor de y, tá vendo? O gráfico 2 é crescente. Conforme vai alterando o valor de x, vai aumentando o valor de y, então ele é crescente.
O gráfico 3 é decrescente. Aumenta o valor de x, diminui o valor de y. O gráfico 4 é crescente. Muda o valor de x, aumenta o valor de y. O 5, o gráfico 5, ele é crescente, mas ele não é uma função. Tá? Que o único valor de x tem um monte de, o que é o domínio, né, da função, tem um monte de imagem para o mesmo valor. Então ele não é função. Então, crescente é só o gráfico 2 e 4, que está na alternativa D. Certo? A alternativa A tem o 1, que é constante, o 2 é crescente e o 4 também, mas o 1 não é. Então, furou. Letra D é a alternativa correta. É isso. A aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Para calcular a distância que um corpo percorre em queda livre, utilizamos uma relação estabelecida por Galileu Galilei, que a distância é igual à aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2, onde D é a distância percorrida em metros, G é a aceleração da gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e T o tempo em segundos. Observe a tabela a seguir que representa a distância D percorrida por uma gota de água de uma nuvem durante o tempo T de sua queda. Então aqui até a distância em metros, né? 5 metros em 1 segundo, né? A distância corresponde... já foi feito o cálculo. 10 vezes 1 ao quadrado, 1 segundo ao quadrado, né? Tempo ao quadrado. Dividir por 2 dá 5. Então já está calculado aqui. Em 2 segundos, distância de 20 metros, 3 segundos, assim por diante, tá? O gráfico que melhor representa a queda dessa gota d'água é... então vamos verificar, né? Que o eixo X vai ser o eixo do tempo, né? Em 1 segundo, até aqui exatamente, ó, nos 5 metros, tá? 2 segundos daria 20 metros. 2 segundos, olha, tá indo, tá? O gráfico B, ó, 0 está certo, 0 segundo dá 0 metros de distância. Em 1 segundo, aqui está praticamente no 0, então não pode ser a letra B. Ficou com dúvida? Pega 5 segundos. 5 segundos dá 125 metros. Eles não marcaram aqui, mas esse seria 10 metros, né? E aqui o tempo em segundos. O letra C, então, tá 5 metros no instante 0 segundo. Instante 0 segundo é 0. Não pode. Letra D está uma reta. E isso aqui é uma função de segundo grau. Então, é uma parábola. Também está marcando errado. Está marcando 10 aqui no 2. Letra E, então, está decrescendo. Então, a letra A é a letra correta, a alternativa correta, ok? Observe cada um dos desenhos representados no plano cartesiano. Assinale a alternativa onde o arco de parábola destacado em azul no desenho é o gráfico da função f de x igual a meio de x ao quadrado, definida no intervalo menos 2, 2. E que expressa uma proporcionalidade direta entre a grandeza x e seu quadrado. Tá. Aqui é o arco de parábola, né? Aqui. Note que, ó,
y é igual o f de x, né? Igual a meio de x ao quadrado. Esse aqui é o a, o azinho, ele é positivo. Se o a é maior que zero, a concavidade é virada para cima, assim, tá? E ele tem um vértice no zero. Quando x vale zero, o y também vale zero, certo? Então esse aqui está com a cavidade virada para baixo, isso não pode ser. Esse aqui está acima do eixo x, não está no 0, 0, também não pode ser. Esse aqui está com a cavidade virada para baixo e esse aqui está na cavidade nesse sentido. Então o único que corresponde é a letra A. Ok? É isso. Muitos retângulos que vemos em nosso cotidiano têm medidas cuja razão se aproxima da razão áurea. Um exemplo disso é o cartão de banco, pois a razão entre seu comprimento e sua largura, comprimento C, e sua largura L, é aproximadamente 1,6, ou seja, o comprimento igual a 1,6 vezes a largura. Sabendo-se que a área A de uma figura retangular é calculada multiplicando-se a medida de seu comprimento pela medida de sua largura, a expressão matemática que representa a área nesse cartão é... Então tem o cartão, a área vai ser igual ao comprimento vezes a largura, certo? Sabendo que a área A de uma figura retangular é calculando multiplicando-se a medida de seu comprimento pela largura, ok? Então, no nosso caso aqui, no cartão, a área vai ser igual. Quanto que foi dado o comprimento? 1,6 vezes L, que é a razão áurea, né? Largura. Então, a largura vai ser comprimento, que é 1,6 vezes L, vezes o L da largura. Então, a área vai ser igual a 1,6 L vezes L, L ao quadrado. Ok? Então, essa é a área. Está na letra E. É isso. Para construir o gráfico de uma função do segundo grau, Ana preencheu a tabela a seguir. Analisando os resultados escritos na tabela, Ana percebeu que havia uma relação de proporcionalidade direta entre a grandeza x e seu quadrado. Qual é a função que representa a variação das grandezas estudadas por Ana? Então vamos olhar, nós podemos olhar pelas alternativas, já conferindo, ou tentar descobrir aqui a função na tabela, que também dá. Mas vamos fazer assim, olha. Quando x vale 0, y vale 0. Então vamos ver se dá certo na letra A. Y vale 0, x também vale 0. 4 vezes 0, 0, 0, então verdade. Na segunda, ó, todas elas ficam sendo verdadeiras, porque x vale 0, quando se multiplica qualquer coisa por 0 anula. Então isso aqui não é suficiente, nós temos que pegar outro ponto. Vamos pegar o 1. Quando x vale 1, y tem que valer 2. Então aqui, ó, na letra A, vou colocar 1 no lugar do x. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4. Quando x vale 1, y vale 4, não é verdade. Então a letra A você descarta, é falsa, tá? A letra B, olha. X vale 1. 1 ao quadrado, 1. Vezes 2, 2. Quando x vale 1, y vale 2, é verdade. Então a letra B é verdadeira. Mas você tem que testar outros pontos, tá? Mas antes de testar outros, já vai para a letra C, ó. Y é a mesma coisa que f de x, tá? F de x e y é a mesma coisa. É a imagem, né? Metade, meio de x ao quadrado. O x nós estamos dizendo que vale 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1, fica meio. Quando o x vale 1, o y está dizendo aqui que y é igual a meio. Não é 2. Então, falso também. A letra D. Nosso x vale 1.
1 ao quadrado, 1, vezes menos 2 dá menos 2. Quando x vale 1, igual a 2 positivo, não negativo, também é falso. E a letra E, y, 2 vezes 1, x vale 2. Verdade, né? Opa, então ó, tem a letra B e a letra E, tem que testar mais outro número. Pega um outro, vou pegar aqui um 3, por exemplo. Hein? Agora o x vale 3. Então na letra B, só estamos testando a letra B. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Verdade. Então a letra B está correta. Vamos testar a letra E. 2 vezes x. O x vale 3. 2 vezes 3, 6. Ah, então é falso. Então com certeza a letra B é verdadeira. Tá bom? Entenderam como é que faz? Aí se precisar, testa. Vamos supor que desse certo a letra E também. Tem que testar mais pontos. Tá? Para descobrir a função. É isso. Um arco de balões em forma de parábola será feito para a entrada de convidados em uma festa de aniversário infantil, como representa a figura ao lado. Imagine que o arco de parábola formado pelos balões possa ser representado pela função de segundo grau f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6. Determine a altura máxima que ficará disponível para a passagem dos convidados. Então nós temos que a nossa parábola, a sua função é menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6. Então A igual a menos 2, por isso que ela está com a virada para baixo, com a cavidade para baixo. O B igual a 8 positivo. E o C, o termo independente, igual a 6. Tá? Então o vértice da parábola, ponto máximo aqui, y de v, é dado por menos delta sobre 4 vezes A. Ok? Delta, B ao quadrado, menos 4AC. Então isso aqui vai ser igual. Menos delta. Menos B. É B ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2 negativo. Vezes C, que é menos 6 também, dividido por 4 vezes o A, certo? Que é igual, menos delta. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 2, 8. Vezes 6, 48. Agora, negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo dá negativo. Sobre 4 vezes 2, 8. Positivo vezes negativo, negativo. Fica menos 64 menos 48 dá 16. Sobre menos 8. 16 dividido por 8, 2. Negativo com negativo, positivo. Então a altura máxima vai ser de 2 unidades de medida. Não disse se é metro, não, né? Determine a altura máxima que ficará disponível para a passagem dos convidados. Bom, então vamos considerar metros. São 2 metros. Tá? A não ser que o convidado tudo seja baixinho. Positivo, tá? Alternativa D. Mas cuidado aqui não colocar E, tá? A administração de uma empresa concluiu que o custo diário C em reais para produzir uma quantidade X de determinado produto pode ser representado pela função C de x igual a x ao quadrado menos 60x mais 1.200. Nestas condições, determine a quantidade do produto que deve ser produzida para que esse custo seja minimizado. Então, para que o custo seja minimizado,
nós devemos ter o vértice da parábola no x, né, que é igual a menos b sobre 2a. O b vale menos 60, então vai ficar menos 60 sobre 2 vezes o a vale 1. Negativo com negativo dá positivo. Vai ficar 60 dividido por 2, que é igual a 30. Então, alternativa C. Para que o custo fique minimizado, deverá fazer uma quantidade de 30.